Sim, pelo que parece, Angela é a única personagem, além de Elliot e Mr. Robot, que quebra a quarta parede e olha para nós, para a câmera. Se você considerar que o amigo imaginário é claramente imaginário, né? Isso enfatiza que Angela, assim como Elliot, é capaz de viver em uma ilusão, assim como essa terceira temporada já provou, né? Ao tomar a decisão que irá tirar sua própria vida, Elliot diz que isso irá deletar Mr. Robot e, por consequência, nós, o amigo imaginário dele, né? Como o peixe diz, ele só vive na mesa de Elliot. E isso é tudo que ele vê. O mundo inteiro dele está naquela mesa. Agora, ele está na mesa de Angela. E agora, isso é tudo que ele vê. Como o amigo imaginário é onisciente, nesse caso vive sobre outras perspectivas, será que isso prova que não somos dependentes de Elliot? Nesta cena, podemos ver que Dom achou a jaqueta de Mobley. Isso foi um pouco depois do interrogatório, um pouco antes dele desaparecer com Trenton. Essa moradora de rua coletou o material tecnológico da qual Dom diz que tem pelo menos $230 em equipamento, mas por que ela ignoraria o preço do equipamento e pediria só o broche? Bom, eu acredito que ela tenha botado uma escuta nele e foi assim que ela chegou aí para início de conversa. Como o Mobley também é manjado, ele sacou, né? Assim que a Angela hackeou o FBI, com a ajuda de Darlene e Elliot colocando o backdoor, Dom diz que duvida que há algo no computador de Angela e que eles provavelmente já excluíram tudo. E foi exatamente o que Darlene havia feito, inclusive apagando a presença de Angela nas câmeras de segurança. Aonde eu quero chegar com isso? A Dawn não quer o equipamento porque ela sabe que não vai encontrar nada nele. E provavelmente a escuta no broche talvez seja até mais cara que o próprio equipamento. Eu acho que se eu não tivesse conhecimento sobre a série, eu não teria entendido essa cena. É nesse momento onde vemos o quanto a segunda temporada teve grande importância, mesmo nas cenas deletadas. Tanto que agora só é fácil entender o relacionamento de Dawn e Darlene, e o quão carente a Dawn é, mesmo sendo poderosa, né? Porque no fim das contas, vemos uma dezena de cenas delas que montam esse quebra-cabeça de solidão que ela vive. E isso meio que rebate sobre como isso aconteceu exatamente. Muitas cenas do passado parece que montam o quebra-cabeça que vemos agora. O mesmo se aplica a Angela e outros personagens. Hitchcock costumava dizer que montagens são pequenas peças espalhadas em um filme, fazendo certas repetições perante os olhos, criando uma ideia. De certa forma, são assim que as ideias em Mr. Robot são jogadas para nós, como pequenas peças do mesmo grande quebra-cabeça. Mas, como eu disse, temos ele agora inteiro montado, então o que resta além disso? Eu não faço ideia, e é isso que a série passa a explorar nesse final de temporada. Nisto erramos, em ver a morte à nossa frente como um acontecimento futuro, enquanto grande parte dela já ficou para trás. Cada hora do nosso passado pertence à morte. Dizia Sêneca se referindo ao fato do passado e o futuro serem mortos por definição, porque ambos só acontecem no momento presente. Ao se lembrar de algo, você está se lembrando agora, no presente. Ao imaginar o futuro, você está fazendo isso agora, também no presente. O passado e o futuro são mortos por definição, porque você não os controla. Você não pode voltar ao que aconteceu, e mesmo que suas escolhas moldam o seu futuro, se você já se decepcionou, você certamente sabe que a maioria das coisas não acontece como você prevê, e a maioria delas são coisas das quais você não tem influência. O passado é então imutável, e o futuro teoricamente uma ilusão. Por que eu digo isso? Bom, você nunca vai realmente estar no futuro. O tempo vai passar e você sempre estará no momento presente. O presente é tudo que realmente temos, mas ainda assim, a maioria de nós é atormentado pelo que o passado foi, ou pela incerteza do que o futuro será. Sim, a maioria de nós ainda permanece em afluentes ilusórias, até nesse aspecto, nos concentrando em coisas que nem estão presentes ainda. Se a sua capacidade de se autoiludir já começa com as suas próprias expectativas, imagine então como você pode ser facilmente manipulado de outras formas, como por exemplo, a mídia. Uma coisa que o 8º episódio me fez lembrar foi De Volta para o Futuro. Mas não digo necessariamente que só me lembrei disso porque o Elliot foi ao cinema assistir a parte 2, mas pelas palavras que ele diz no fim do episódio, onde ele diz para Angela se lembrando de quando eles reimaginavam vidas alternativas para si mesmos, que mesmo o que eles queriam em suas imaginações não se realizasse, ainda assim eles gostavam de pedir. Porque o final não era a parte favorita deles, era desejar. Nesse caso, com o final, Elliot se refere à realidade. Se você observar, nas temporadas anteriores, Elliot só consegue ver a realidade no fim. Aqui não é diferente. Como o grande foco foi na Angela nessa temporada, aqui ela tem um lampejo em começar a ver a sua realidade de fato, apesar de, é claro, isso não acontecer exatamente. No final de Volta para o Futuro Parte 3, que foi o último da franquia, antes da série animada, após Marty voltar do Velho Oeste, Jennifer, a namorada dele,
vê que a nota que ela havia pegado do futuro foi apagada. Então ela pergunta desesperadamente ao doutor o significado disso. Estariam todos eles condenados? O Dr. Brown só responde o seguinte: isso quer dizer que o futuro ainda não foi escrito, o de ninguém foi. Seu futuro é o que você fizer dele. Essa é uma afirmação muito otimista e perfeita para o final do filme, só que se você conhece o conceito básico de viagem no tempo, você certamente sabe que com tudo que você aprende na franquia sobre o espaço-tempo, essa é uma afirmação infundada, pois, se é possível viajar no tempo, ele já está escrito, ele já existe. Só que o sentido dessa frase é só dar a entender que o que importa é o presente, pois é nele que você sempre está. Elliot não pode desfazer o ataque terrorista e não pode trazer de volta a vida das milhões de pessoas que morreram pelo atentado. Ele certamente também não pode reaver o prejuízo da economia que a sua revolução causou para o país. Porque tudo isso já aconteceu, o que ele pode fazer é tentar consertar o presente para garantir o futuro. A referência à Guerra dos Mundos, quando ele está no caminhão desse sujeito, nos diz que a raça humana é realmente destruidora e ela é o real problema do planeta, mas ao mesmo tempo também é a esperança. Ainda há esperança e as pessoas ainda podem mudar o cenário. Esta é a mensagem principal do episódio. Caso você não saiba, recentemente o presidente dos Estados Unidos voltou sua atenção para uma série de vídeos islamofóbicos, enfatizando uma guerra contra os imigrantes do país. Nesse 8º episódio, o pai de Trenton observou: esse país agora culpa os muçulmanos por tudo. Não há mais espaço para nós aqui. É importante lembrar que esse episódio foi produzido meses antes que o presidente oferecesse uma última ofensa aos muçulmanos. Esse episódio é mais um exemplo da estranha habilidade da série de antecipar as ocorrências culturais, assim como tanto fez lá na primeira temporada. Como egípcio-americano que cresceu em uma família muçulmana, Sam Esmail disse que sua herança o ajuda em seu trabalho, principalmente quando se trata de se relacionar com as pessoas de fora. Mas a xenofobia tornou-se um tema mais proeminente nessa temporada, juntamente com o desprezo de Esmail pelo presidente, culminando no brutal bode expiatório da Dark Army em Trenton e Mobley, como hackers terroristas com lealdades iranianas. Vemos então aqui as consequências tanto para Elliot quanto para as famílias de Trenton e Mobley. Para começar, o episódio usa a leve sutileza de um cinema para aplicar o anamórfico. Como continuamos mais na realidade do que nunca, o anamórfico retrata o ambiente real, em vez de geralmente ser usado para flashbacks ou simplesmente histórias paralelas. Esse é mais um lembrete de que a realidade depende da realidade. Como eu venho usando o anamórfico desde que eu iniciei esse canal, como você pode reparar pelos vídeos anteriores, neste eu farei justamente o oposto do episódio. Não usarei anamórfico dessa vez. A série continua usando a sua cinematografia para reverenciar a primeira temporada, assim como já fez lá no 2º episódio. É como se as coisas voltassem a ser o que eram antes. Coisas como preconceito e discussões políticas ficam tão pequenas quando se olha em uma escala maior do que a global. As referências à Guerra dos Mundos só enfatizam isso. Novamente, olha para cima, mas dessa vez veja o quão pequeno você é. Então por que tudo isso? Por que as pessoas fazem o que fazem? É deste mesmo sentimento de vazio que vem o sentimento atual de Elliot ao puxar o saco de morfina do bolso. No primeiro episódio de toda a série, Mr. Robot diz para Elliot que sabe que ele vê que tem algo errado com o mundo, algo que ele não sabe explicar. E você? Como você explica tudo isso? Agora, tanques de guerra vagueiam pelas ruas, todo mundo está no limite e, no entanto, também estão tentando seguir suas vidas, como geralmente acontece em qualquer crise. É uma declaração emocionante sobre a forma como os americanos normalizam a violência e aceitam o conceito Big Brother também para suas vidas. É uma nação que vira o ombro coletivo, dizendo: não há muito que possamos fazer. Um reflexo da retórica que vem da Associação Nacional de Rifles e seus patrocinadores após cada tiro dado em massa em cinemas e escolas nos Estados Unidos. Não é apenas Elliot quem desistiu, a América também. É exatamente por isso, no último instante do episódio, o Elliot diz exatamente o oposto dessa retórica. Talvez eu ainda tenha coisas para fazer. Crianças são geralmente o símbolo da inocência, mas também são o símbolo da esperança, porque crianças são o futuro. Tem uma coisa que o Dr. House que dizia, ele dizia que mentiras são como crianças, dão trabalho, mas valem a pena, porque o futuro depende delas. O irmãozinho de Trenton aparece na praia, tendo seguido Elliot de sua casa. Justo o símbolo do futuro surge para fazer Elliot se lembrar de seu passado. Elliot acaba levando o garoto no cinema e tentando explicar o conceito de viagem no tempo para ele. No final, deuses eram apenas homens, e mesmo aqueles no topo ainda assim podem ser alcançados por simples falhas humanas. Não é esse o conceito básico de um hack?
Os erros de cada indivíduo que deixa grandes corporações em risco, os intocáveis que de repente são tocados por conta do grande avanço de informações que movem o nosso mundo. Elliot finalmente está vendo o mundo pelo que ele é. Ele realmente sabe pelo que está lutando. Ele não pode desfazer o caos que ele criou, mas ele pode ajudar o mundo a se reconstruir. Isso é pelo menos um começo, como ele mesmo diz para Darlene, enquanto a desilusão de Elliot parecia representar o fim da esperança e, claro, também o fim de Mr. Robot como uma série de TV, aqui nasce o potencial de um Elliot consciente, que pode ser o que a sociedade da série precisa, assim como a nossa precisou de vazamentos, como o da Wikileaks, para abrir os olhos de algumas pessoas. Ainda assim, restam dúvidas sobre a mortalidade de Elliot no fim desta temporada, mas se ele conseguir compartilhar com o mundo essa grande conspiração, tudo, eu digo tudo mesmo, está prestes a mudar, assim como já havia mudado antes. Por mais que a própria humanidade crie a discórdia, e provavelmente sempre a fará, já que os humanos são os únicos animais que destroem o planeta em busca de objetivos egoístas, por mais que o mundo seja uma mentira, um boato, como descreve Elliot, ainda vale a pena lutar por ele. Os marcianos não tinham resistência às bactérias de nossa atmosfera, às quais há muito tempo somos imunes. Uma vez que respiraram nosso ar, os germes que não mais nos afetam começaram a matá-los. O fim veio rapidamente. Em todo o mundo, suas máquinas começaram a parar e cair. Depois do que tudo que os homens podiam fazer falhou, os marcianos foram destruídos e a humanidade salva pela menor coisa que Deus, em sua sabedoria, colocou na Terra. Elliot diz que finais nunca foram sua parte favorita, e despedidas realmente nunca são fáceis, como por exemplo, quando Marty pergunta a Doc Brown se ele vai voltar para o futuro, e o doutor só responde que não, porque ele já esteve lá. O fato de Elliot preferir o segundo filme, em vez do primeiro ou do terceiro, nos diz que ele prefere viver no momento, mesmo quando, é claro, é atormentado pelo passado e inseguro sobre o futuro. A controvérsia é sempre uma constante na mente do Elliot. A revolução de Mr. Robot foi morta, já que a contextualização da F-Society foi de salvadores a terroristas. Porém, se Elliot conseguir provar tudo o que White Rose fez e expor ele, a revolução renasce, e o significado do monstro deixará de ser a máscara. Como outro revolucionário que eu gosto costumava dizer, por trás dessa máscara há muito mais do que um homem, há uma ideia, e ideias são a prova de balas. E como nosso Elliot mesmo diz na primeira temporada, todos os dias nós mudamos o mundo, mas para mudar o mundo de um jeito significativo, leva muito mais tempo do que as pessoas têm. Nunca acontece ao mesmo tempo. É devagar, é metódico, é exaustivo, e nem todos têm estômago para isso. Existem várias formas de se mudar o mundo. A de Mr. Robot era ineficiente, a de White Rose é destrutiva, a de Angela é irreal. E agora, finalmente, vamos ver a de Elliot.